Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do primeiro Seminário Internacional do Grupo Rivos, Geomorfologia e Recursos Hídricos. Bom, agradeço a presença de vocês que já estão aqui conosco e também uma boa noite para quem vai nos ver depois, tá? Pontualmente aí 20 horas, horário de Brasília. Quero só lembrar, né, que o nosso seminário, ele se estende aí até o dia 5 de agosto, tá? Sempre às quintas-feiras. E geralmente às 20 horas. A exceção vai ser na semana que vem, que o seminário vai se realizar às 10 horas da manhã, também ao vivo aqui pelo canal do Rivos. A gente vai ter a colaboração de um professor da Universidade de Sevilha, então por uma questão de fuso horário a gente tem que adiantar aí o horário do seminário, tá? Bom, mais informações vocês podem acompanhar lá, inclusive a programação completa do nosso seminário no site do Rivos, no endereço curto bit.ly/Grupo Rivos, bit.ly/Grupo Rivos. Bom, como que vai funcionar? Nós vamos ter duas palestras hoje, dois professores convidados, cada um deles tem cerca de 30 minutos para falar, e no final da apresentação a gente abre aí para perguntas, né, para eles responderem algumas perguntas que vocês enviarem aí pelo próprio chat. Lembrando também que nós vamos fornecer certificados para quem acompanhar o seminário. Para isso, é preciso ter aí 75% de presença, ou seja, acompanhar pelo menos 6 das 8 palestras que vão ser realizadas. E, para isso, eu vou disponibilizar no chat uma lista de presença ao final da fala dos nossos convidados. Então, assim que se encerrar a fala deles, eu coloco aí no chat o link para a lista de presença e vocês preencham lá as informações. É importante não esquecer, né, de colocar lá as informações para que a gente possa acompanhar e fornecer adequadamente os certificados depois. Lembrando também, quem participar com a gente aí dos 8 encontros, né, tiver aí 100% de presença, vai concorrer, então, uma cópia do livro Hidrogeomorfologia, Formas, Processos e Registros Sedimentares Fluviais. Bom, vou chamar aqui os nossos convidados para poder apresentá-los. Sejam bem-vindos, Elisene, Frederico. Vou fazer uma apresentação rápida dos dois, tá? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fred. Obrigada pelo convite. Bom, a Elisene possui graduação em Geografia pela Unimontes, mestrado e doutorado em Geografia pelo FMG, é membro do Geo Network of Latin American German Alumni e pesquisadora do Núcleo de Geoquímica Ambiental da UFMG. É professora do Instituto Federal de Minas Gerais e FMG e atua principalmente no tema análise ambiental, com destaque para petrologia, recursos hídricos e geoquímica ambiental. O Frederico Wagner de Azevedo Lopes é bacharel em Geografia pela UFMG, mestre em Engenharia Florestal pela UFLA e doutor em Geografia pela UFMG, com período sanduíche e pós-doutorado junto ao National Institute of Water and Atmospheric Research, na Nova Zelândia. É professor do Departamento de Geografia da UFMG e atua na área de hidrogeografia, principalmente nos temas qualidade das águas, balneabilidade, avaliação de impactos ambientais e análise ambiental. Bom, Fred, eu vou te colocar aqui em off para a gente assistir a palestra da Elisene, te chamo já. Obrigado. Elisene, com você. Bom, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez o convite aí do Grupo Rivos para estar participando aí desse evento e poder contribuir um pouco aí com os estudos de recursos hídricos, né? Explanar um pouquinho sobre esse tema. É um tema amplo, né? Recursos hídricos, geografia da saúde e qualidade das águas. Minha apresentação, ela vai abordar mais a temática aí da qualidade das águas. Eu procurei trazer uma abordagem mais geral e uma abordagem mais dos métodos de análise de qualidade da água. Quando a gente fala de qualidade da água, né, pensando aí dos métodos e técnicas de pesquisa em recursos hídricos, a primeira questão que eu gostaria de destacar é do aspecto da nossa unidade espacial de análise, né? De sempre levarmos em consideração aí a bacia hidrográfica, como unidade de planejamento e gestão, né? Definido lá pela Lei 9.433 de 97, porque a bacia hidrográfica ela nos permite
fazer uma análise ambiental e perceber principalmente essas relações de causa e efeito e atuar aí na gestão dos processos ambientais. Além disso, a bacia hidrográfica, ela permite que a gente trabalhe com múltiplas escalas espaciais de análise, desde das bacias hidrográficas na escala federal até pequenas bacias aí na escala local. Dentro desse contexto, entendendo aí essas relações, esses processos que acontecem dentro da bacia hidrográfica, o Van Sperling, ele destaca que a qualidade de uma determinada água é função das condições naturais e do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. Então, quando a gente trabalha com a qualidade da água, esses dois temas, eles vão andar muito junto na maioria dessas análises, né? Sempre considerando aí as atividades humanas e o uso do solo, que predomina aí dentro desse contexto hidrográfico que é objeto de análise. Bom, dentro desse contexto, além disso, né, quando a gente pensa na qualidade da água, e aí considerando os recursos hídricos, né, essa apropriação humana que a gente faz da água, que torna esse recurso hídrico, né, dentro dos diversos usos que se faz essa água. Então, essa é a primeira percepção de perceber o recurso, a água enquanto recurso hídrico, né, por essa apropriação humana. E uma segunda questão que a gente também analítica, que a gente pode considerar quando a gente fala da água, é que a água é um serviço prestado pelos ecossistemas, né? Então, esse equilíbrio ambiental que a gente tem dentro de um sistema hidrográfico, ele vai prestar um serviço aí em termos de disponibilidade hídrica, de qualidade diferente, respondendo aí a esses processos ambientais que se desenvolvem aí dentro dessa bacia hidrográfica, né? Nesse sentido, quando a gente fala de disponibilidade hídrica, né, essa disponibilidade, ela sempre vai estar relacionada com esses dois aspectos principais da água, que é a quantidade e a qualidade, né? Então, a qualidade da água, ela vai ser um fator determinante aí nessa disponibilidade dos recursos hídricos, né? Porque se eu tenho uma alteração dessa qualidade, eu vou comprometer aí o uso dessa água por determinadas atividades e não vou atender aí o que está previsto também na nossa legislação, que são os usos múltiplos, né? Então, temos sempre essa relação muito próxima da disponibilidade com a qualidade, que é determinante aí nesse sentido. Ainda nesse contexto, né, a disponibilidade, então, a gente tem que destacar que os processos diversos de degradação da qualidade da água, eles vão influenciar nessa disponibilidade, e a gente tem dois processos ambientais aí de degradação, que é a poluição e a contaminação. Nesse sentido, eu gosto de diferenciar esses dois termos, porque muitas das vezes quando a gente pensa na qualidade da água, a gente associa muito a questão visual, né? Os estudos de qualidade da água, quando a gente trabalha com a percepção da população, sempre vai trazer aspectos relacionados ao visual, né? Principalmente a cor, parâmetros como a turbidez, além disso, parâmetros mais relacionados com as nossas características sensoriais, por exemplo, o odor, o sabor, né? Então, as reclamações da população vêm nesse sentido. Só que uma análise mais aprofundada, né, a gente vai perceber que a contaminação e a poluição, elas podem ser diferenciadas, né? A poluição, ela, na sua origem, está associada a esse aspecto visual, né, do sujar, e a contaminação está relacionada a esse contexto, esse fundo conceitual que é o de envenenar, né, essa toxicidade, de infectar, né? E o Libânio, ele coloca que quando a gente pensa numa poluição de um corpo hídrico, né, é possível, né, que a gente tenha um corpo hídrico poluído, ou seja, uma água considerada suja, mas que necessariamente não vai estar contaminada, né? Porque por processo simples de limpeza dessa água, você consegue ter uma água de qualidade. Em contraposição, a contaminação, ela sempre vai ter uma frequência muito associada a essa poluição, né? Então, que é essa alteração química, né, que pode estar associada ao comprometimento, né, da saúde da população, né, associado aí a elementos, à constituição química
que vai levar essa água a ter uma toxicidade. Bom, dentro desse contexto, quando a gente está trabalhando com o tema qualidade da água, a gente vai ter uma diversidade de métodos e técnicas, né? E temos duas abordagens principais, né? Que informações que a gente pode usar para trabalhar com a qualidade da água, né? Nós temos fontes aí, muitas informações disponíveis, né? De dados secundários que nós podemos utilizar para poder fazer os nossos estudos, as nossas análises ambientais na escala estadual, federal, na escala local, logicamente com algumas limitações em termos de densidade de rede amostral, mas a gente tem já muita informação disponível, né, acessível para os estudos ambientais, inclusive que pode embasar estudos ambientais inicialmente, que vai nos levar para um segundo momento, que é uma análise mais detalhada, um monitoramento, um levantamento da qualidade da água em pontos de interesse aí, de acordo com o objetivo da pesquisa. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de dados secundários, a gente tem no Brasil um arcabouço aí de informação que estão disponibilizados aí para águas superficiais, para água subsuperficial, né, nesses grandes sistemas hídricos nacionais, principalmente, né. Dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas, também trabalhando em conjunto aí com o Serviço Geológico do Brasil, né, a CPRM. Temos também dados aí que fazem parte do banco de dados do SUS. No contexto de Minas Gerais, a gente tem um projeto de monitoramento denso, né, com uma quantidade de amostras significativa no estado de Minas Gerais, que é gerenciado aí pelo IGAM, e temos também algumas possibilidades de encontrar informações aí nos trabalhos aí desenvolvidos pelos comitês de bacias hidrográficas. Então, nesses bancos de dados, a gente pode ter dados históricos, né, assim como projetos específicos de monitoramento que vão nos fornecer informações relacionadas a determinadas atividades, determinados setores aí produtivos, determinados eventos, né, catastróficos, né, processos ambientais diversos que vão chamar interesse aí dessas instituições e que tem uma relevância no contexto aí hídrico nacional, estadual ou local, né? Quando essas informações elas não são suficientes, a gente tem uma série de técnicas, né, para obter esses dados em campo, né, os dados que a gente chama de dados primários, né. Esse levantamento em campo, a gente pode fazer ele com complexidades muito diversas, né, custos também muito diversificados, temos muitos equipamentos portáteis que a gente pode fazer essas análises em campo, mas também podemos fazer aí coletas de amostras e fazer essas análises em laboratórios, né, que passam aí por parâmetros físicos, químicos, inorgânicos, né, dentro dos químicos inorgânicos, e também parâmetros biológicos, né. Dentro desse contexto, independente, né, do tipo de informação que a gente vai trabalhar, do procedimento que a gente vai utilizar, a gente sempre passa por um percurso geral de análise que podemos trabalhar com um processo de avaliação daquele contexto geral da qualidade da água, né, de acordo com o uso pretendido que se tem, por exemplo, para aquela água, ou algum processo ambiental que se desenvolve naquela região. Então, estudos no sentido de avaliação. Esses estudos podem encaminhar e passar e indicar a necessidade de um monitoramento, né? Esse monitoramento, no nosso contexto local, né, nacional, do Brasil, sempre vai demandar, dependendo do objetivo, uma sazonalidade, né, uma análise sazonal, que esse monitoramento ele contemple essa sazonalidade, porque a qualidade da água vai responder a esses processos ambientais, a essa dinâmica climática, aos processos de carreamento, de dissolução que ocorrem diferente entre o período chuvoso e o período seco, principalmente, né? Então, essa sazonalidade marcada, ela é um aspecto importante da análise de qualidade da água, que deve ser considerada aí no monitoramento, né? Então, esse monitoramento, ele também vai ser definido aí para uma escala espacial e temporal, considerando também o objetivo aí do estudo, né, de acordo com o uso que se pretende fazer dessa água ou a análise ambiental que se desenvolve. E no final desse processo,
a gente tem um objetivo comum que é contribuir para essa gestão dos recursos hídricos, né? Ter um controle, fazer um planejamento, né, desse uso desse recurso hídrico, conseguir atuar aí para ter uma manutenção dessa qualidade da água, uma melhora da qualidade da água. Nesse contexto, a gente considera, obviamente, os usos múltiplos e também o lançamento de efluentes, né? Então, esse monitoramento, ele também vai ser ferramenta, inclusive, para controlar aí o lançamento de efluentes, para saber a carga de material que esse corpo hídrico pode receber, sem comprometer também essa qualidade ambiental. Bom, dentro desse contexto, obviamente, que esses estudos, eles passam por um embasamento legal, né? E todo esse processo de avaliação da qualidade da água, hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Então, as geotecnologias, elas são fundamentais desde esse planejamento, a definição dessa área, a rede amostral, né? Esse levantamento, mapeamento do uso do solo, que vai ser fundamental para esse processo de planejamento, para identificar as fontes pontuais de poluição, usando aí os recursos aí do sensoriamento remoto e as imagens de satélites, né? Hoje a gente tem bancos de dados importantes, né? Que já nos fornecem alguns mapeamentos de uso do solo, que para alguns estudos é suficiente, né? Nós temos um banco de dados importante, né, no sistema estadual. Temos também outras opções, como, por exemplo, o projeto MAP Biomas, que já nos fornece algumas informações de uso do solo. E também temos um banco de dados de imagens de satélites que pode dar suporte para toda essa análise ambiental, que vai dar embasamento para a nossa discussão aí da qualidade da água. Bom, dentro desse contexto, eu gostaria de destacar algumas legislações que são mais recorrentes aí quando a gente trabalha com a qualidade da água, né? Quando a gente fala da qualidade da água bruta, né? Para fazer essa avaliação, essa análise, geralmente a gente trabalha com a Resolução 357 de 2005, que vai trazer aí a classificação dos corpos hídricos, né? E os limites ambientais para os diversos parâmetros ambientais, para os parâmetros de qualidade da água que são analisados, né? Já traz aí algumas informações sobre o lançamento de efluentes, que são complementados aqui pela Resolução 430, que vai estabelecer as condições e os padrões para o lançamento de efluentes. E, além disso, a gente tem também a Resolução 396, que trata do enquadramento. Então, quando a gente fala da água bruta, a gente tem esse embasamento legal que vai estar presente aí na maioria dos estudos aí, quando a gente trabalha com essa qualidade, com essa análise ambiental da qualidade da água bruta. Para determinados usos, como, por exemplo, a vulnerabilidade, que o professor Fred vai tratar a seguir, a gente também tem uma legislação específica, né, que trata aí dessa qualidade para o uso recreativo. E, por fim, de interesse geral, né, quando a gente pensa da saúde humana com uma ligação mais direta, os padrões de potabilidade, né, que foram definidos aí recentemente, né, reunidos esses dados e revistos na Portaria de Consolidação de 2007, mas que foi atualizada, inclusive, nesse ano de 2021, já trouxe uma atualização aí no seu anexo, que vai embasar aí essas discussões, né? Então, por que essa legislação é importante? Porque ela vai estabelecer para a gente os limites máximos que as substâncias podem apresentar nesses corpos hídricos, visando aí garantir a função ambiental e os usos que são pretendidos aí para essas águas, né? Então, o limite máximo, ele é definido não só para a questão do uso, mas também na função ambiental, ecológica, para o equilíbrio ambiental. Dentro desse contexto, a gente vai ter algumas legislações mais específicas, como, por exemplo, a potabilidade, que tem um objetivo estrito de garantir também essa saúde, o bem-estar e a saúde da população, né? E aí, quando a gente fala de limite ambiental, a gente sempre vai ter essa dualidade entre a qualidade ambiental e a violação desses limites, né? Então, essa qualidade, ela sempre vai responder a quantidade de parâmetros que foram violados, que estão acima do limite
permitido. Então, sempre estamos atentos a essas violações que ocorrem, que podem comprometer a saúde da população, que podem comprometer o equilíbrio ecológico, que podem comprometer a qualidade da água de uma forma geral. Bom, e aí falando da portaria de potabilidade, é sempre importante, quando a gente está trabalhando com qualidade da água, a gente sempre ter muita atenção para a legislação. Então, sempre nos ater a essa legislação atualizada, né? Por quê? Porque as nossas análises e os nossos encaminhamentos aí para controle, né? Para gestão desses recursos hídricos se baseiam na legislação, nesse amparato legal, né? Então, é importante que isso seja observado. Além disso, né, quando a gente pensa nessa potabilidade, né, observar essas alterações, né, pensar nessa gestão, se a gente teve um processo de flexibilização ou um aumento da restrição, né, então isso é importante que a gente esteja atento, né, a essas mudanças que tem na legislação. E aí a potabilidade, ela destacar que quando a gente está falando desse parâmetro de potabilidade, a gente está trazendo uma abordagem mais voltada aí para análise para a saúde humana, né? Então, é uma portaria que vem do Ministério da Saúde e que visa aí atuar na prevenção da disseminação aí de doenças de veiculação hídrica, né? Aqui eu trouxe como exemplo essa última alteração que a gente teve aí no anexo 20, uma das alterações que é muito importante quando a gente pensa na gestão dos recursos hídricos, nos usos da água, né? A alteração que teve nessa portaria, por exemplo, desse ano, no anexo 20, foi em relação a esse limite, né, de presença e ausência de coliformes totais e E. coli, principalmente aqui de coliformes totais, quando a gente fala de solução alternativa coletiva. O que significa isso? Significa que abastecimentos aí, onde eu não tenho um sistema de abastecimento efetivo e que utiliza-se de ferramentas para abastecer essa população, ou seja, o coletivo, como, por exemplo, caminhões-pipas, né, que são utilizados para abastecer em regiões que têm situação de escassez, é preciso agora também ter uma determinação na legislação definindo aí a ausência também desses coliformes, né, implicando aí na necessidade de um controle ambiental, né, e são definidas outras questões como, por exemplo, a exclusividade desses caminhões-pipas para abastecimento de água para essa população, respeitando aí os limites da potabilidade, né? Então, a legislação, ela é dinâmica e ela vai mudando, né? Então, por isso, a gente tem que estar atento a essas questões. Bom, e aí, quando eu falei dessa questão desse aparato de dados que a gente tem disponível, né? Um dos dados que a gente tem disponíveis são trazidos aí pelo SUS, né? Então, o SUS, ele tem aí o seu sistema de informação para a qualidade da água para consumo humano, né? Tem esse Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, e ele disponibiliza esses dados aí no seu portal lá no Ciságua, né? Então, você consegue, com o seu número lá de cartão do SUS, ter acesso às informações que estão disponíveis aí do monitoramento que é feito no Brasil aí, inclusive com os recursos do SUS, né, que vão subsidiar aí esse monitoramento aí da qualidade da água para consumo humano, né. Nesse sentido, eu gostaria de destacar, teve uma ampla divulgação no estudo que foi feito, baseado em dados do SUS, que foi sobre a presença, por exemplo, de agrotóxicos na água que é consumida nas cidades, né? Então, onde foi analisado, foi encontrado uma recorrência muito grande, né, de agrotóxico nessas cidades, né? E aí, essa organização dos dados, esse estudo que chamou a atenção para a população, principalmente no contexto da discussão da liberação de novos agrotóxicos, né, que podem colocar em risco maior ainda a saúde da população, uma vez que esses elementos têm sido encontrados aí na água que está sendo distribuída aí para a população. Uma outra questão que foi destacada
nesse estudo que foi feito baseado aí nos dados que estão disponíveis no SUS, foi o quanto que a nossa legislação ela é pouco restrita. Então, se comparado com a legislação europeia, a gente vai ter poucos valores acima do limite considerado seguro, né? Porque a gente tem uma legislação que é muito flexível, né? Então, o nosso limite máximo, ele é muito maior para muitos parâmetros quando a gente compara com a legislação europeia. Então, isso chama atenção e também nos assusta aí para a questão de garantir, né, uma água de qualidade que vai garantir uma saúde para essa população, né, e nos preocupa principalmente em relação ao futuro, né, uma vez que essas substâncias tóxicas, né, muitas delas aí têm aí efeitos cancerígenos, né, então a gente pode ter uma situação de saúde pública no futuro em função desse nosso limite ambiental muito flexível, né, e da presença dessas substâncias aí na água que está sendo distribuída aí para a população, né. Bom, além desse banco de dados do SUS, a gente tem aí o banco de dados que é disponibilizado aí pela ANA, né, no Programa aí Nacional de Avaliação da Qualidade da Água, né. Então, o objetivo da ANA é também conhecer essa qualidade da água no Brasil, preencher essas lacunas temporais, ter dados que tenham compatibilidade, né, com a escala espacial, confiabilidade, e disponibilizar essas informações para a sociedade. Então, a gente pode acessar essas informações hoje no portal da ANA, né? Temos uma diversidade muito grande na quantidade de parâmetros que são analisados. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma estação no norte de Minas, que são medidos somente temperatura, pH, turbidez, condutividade e oxigênio dissolvido, e uma estação localizada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que também, em função de um uso do solo, de uma maior pressão sobre os recursos hídricos, tem um monitoramento de uma quantidade maior de parâmetros, né? Incluindo aí os metais pesados, incluindo aí os cloretos, fosfatos e nitrogênio, né? Então, a gente ainda tem uma diversidade grande de dados, mas a gente tem muita informação disponível aí para a gente conhecer mais sobre a qualidade da água. Falar da ANA é importante a gente destacar, né, que temos muitas já estações de monitoramento, né, que são disponibilizadas aí, estações próprias da ANA, mais de 1.500, mais as estações das unidades de federação que são disponibilizadas também nesse banco de dados, né, mais de 2.700 estações que visam trazer essa informação para a população em relação à qualidade da água. E o último relatório, aí, trazendo essa conjuntura dos recursos hídricos da ANA, nos chama a atenção para questões importantes quando a gente pensa nos recursos hídricos no contexto nacional, que é de 6 bilhões de pessoas sem água encanada e 70 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, né? E aí, esse monitoramento também com todas essas estações tem o objetivo também de orientar esse nosso planejamento para os recursos hídricos, né? Que está sendo elaborado nesse momento, inclusive, né? Então, esses dados, eles são utilizados para a gente pensar esse planejamento e com o objetivo de garantir água em quantidade e qualidade para todas as pessoas, para todos os usos que forem definidos, né? Que forem demandados. Bom, a ANA também disponibiliza para a gente, em termos de metodologia, vários índices, né, que podem ser calculados utilizando esses parâmetros, esses dados que são disponibilizados no portal, para poder fazer essa avaliação da qualidade da água de acordo aí com o interesse da análise, com esse contexto local. A CPRM, ela trabalha conjuntamente aí com a ANA, fazendo a operacionalização dessa rede, principalmente fazendo essas medições e esses dados são disponibilizados aí no portal da ANA. Além disso, a CPRM também tem sua rede, que também nos disponibiliza informações aí de qualidade da água, né? Tem uma rede de monitoramento de águas subterrâneas e os dados são disponibilizados aí no sistema de informação de águas subterrâneas, que a gente consegue informações sobre essa qualidade da água nos diversos poços que são monitorados aí pelo Serviço Geológico. Chegando no contexto nacional, né, pensando aí dentro do contexto do IGAM, a gente tem várias ações, desde o cadastro até o monitoramento da qualidade da água, que é feito aí pelo IGAM.
que é feito desde 97 aí no projeto Águas de Minas, né? Então a gente tem o índice de contaminação, o índice de qualidade da água, contaminação por tóxico, e todas essas informações estão nesse portal Infohidro, né? Toda essa série histórica de dados também está disponível aí para fornecer essas informações aí sobre a qualidade da água, embasar os nossos estudos aí nessa escala mais regional, estadual. Bom, indo para o campo, a gente tem várias formas de obter essas informações, né? Em campo, esses levantamentos mais rápidos, né, com equipamentos portáteis, a coleta de amostras e as análises que são feitas também em laboratório, né? Então, quando a gente está em campo, a gente pode fazer uma série de análises que partem aí pH, condutividade, sólidos totais, temperatura, né? Parâmetros que são mais comumente monitorados, também em função dessa facilidade, do custo para esse monitoramento, né? Então, a gente tem sensores, sondas multiparâmetros, né? Equipamentos que a gente pode levar para campo, para obter essa informação direto lá em campo. Além disso, temos também, por exemplo, fitas indicadoras, né, que hoje a gente já tem, inclusive, para a qualidade da água para abastecimento humano. Isso nos permite, por exemplo, esses parâmetros físico-químicos, aqui nesse gráfico eu estou mostrando um segmento do Rio São Francisco, em que somente esses parâmetros, condutividade, sólidos totais e dissolvidos, eles permitiram que a gente conseguisse, identificar todos os afluentes, né? Porque a gente tem um contexto geoquímico diferente, né? Então, identificar a influência também da represa de Três Marias, né? Então, esses parâmetros, eles são simples de medir e eles nos dão bastante informações em relação à qualidade da água. Em laboratório, a gente pode ter também análises que são feitas simples com equipamentos de bancada, análises mais complexas, como, por exemplo, os metais pesados, que são análises de alto custo, mas que nos dá informações importantes em relação à qualidade da água, a elementos que podem ser tóxicos aí para a saúde da população. Bom, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nesse sentido, né, que a gente falou do limite ambiental, mas nem sempre a gente consegue atender ele com os recursos que a gente tem. Então, é importante a gente olhar além deles. Aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente tem um limite ambiental, né, aí da CONAMA para o cobre dissolvido, e a gente tem um limite de quantificação alto, né, mas a gente consegue identificar muito bem os pontos em que esse cobre ele está apresentando uma alteração, né? Então, por mais que a gente tenha um limite ambiental que a gente deve considerar, mas a gente também tem que considerar as alterações que a gente tem na área de uma forma geral, né? Por fim, não menos importante, os parâmetros microbiológicos, né? Então, os coliformes e o E. coli são parâmetros de uso recorrente, né? Porque são parâmetros fáceis de identificar em laboratório, né, com procedimentos simples, né? Temos procedimentos como, por exemplo, o uso aí de tabelas para contagem, né, que são procedimentos mais caros, como, por exemplo, o Colileste, o Colitag, que você tem processos simples, rápidos, mas é mais caro, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa mistura, né, com a água coletada, fazer o fechamento dessa cartela, deixar na estufa por um período, e depois a gente faz a contagem dos coliformes e do E. coli. E aí a gente consegue, por exemplo, usar essas informações para identificar em relação à potabilidade da água, aos diversos usos que se pretende fazer dessa água. O mais usado não é o Colileste, né? O mais usado são os tubos múltiplos. Por quê? Porque também é um método que a gente consegue trabalhar com os coliformes e com o E. coli, mas que tem uma maior recorrência em função também do custo, né? Então, é um material, é um método que é de baixo custo, tem um maior trabalho laboratorial, mas é possível de fazer na maioria dos laboratórios, né? Em oposição ao Colileste, que é rápido, prático, fácil, mas tem um maior custo, né? Bom, então, dentre todos esses parâmetros, né, quando a gente fala da qualidade da água, os parâmetros mais utilizados para monitorar a qualidade da água são
os parâmetros físico-químicos, né, que incluem aí o pH, né, como principal parâmetro aí nos estudos ambientais que são realizados aí de qualidade da água. Depois a gente vai ter destaque também para o oxigênio, temos também a DBO, temos a turbidez, temperatura, condutividade elétrica, né? Então, esses parâmetros físico-químicos, né, por ser mais fácil de analisar e também por estar presente nos cálculos aí do índice de qualidade da água, quando a gente vai fazer esse cálculo para comparar com esses outros estudos ambientais que a gente tem. Destacando aqui o pH em função dessa relação que o pH tem com diversos outros parâmetros, né, com a solubilidade, inclusive, dos metais pesados, que aí, por exemplo, pode levar a uma maior toxicidade dessa água em função da alteração do pH, processos de eutrofização. Então, o pH ele tem essa recorrência em função dessa inter-relação que ele vai ter com o comportamento de outros parâmetros físico-químicos, né? Além disso, né, não menos importante, né, eu não poderia deixar de falar dos metais pesados, que apesar de ser, de acordo com esse estudo de Ramos, Oliveira e Araújo, parâmetros de baixa recorrência, eles estão presentes. Aqui eu destaquei, por exemplo, o bário, o cádmio, né? Eles aparecem nesses estudos, né? E é importante a gente falar dos metais pesados, porque muitas das vezes eles podem comprometer a saúde da população nesse momento, mas também podem comprometer essa saúde da população após um período longo de tempo, né? Então, são substâncias que ocorrem em pequenas quantidades, mas que têm uma capacidade de uma toxicidade grande e tem também uma capacidade de se acumular no sistema, né? De passar por esse processo que a gente chama de biomagnificação. Então, quando chega, por exemplo, uma situação de contaminação que chega no ser humano, a gente está no topo da cadeia trófica, né? Então, o risco para nós, na presença de áreas contaminadas por metais pesados, é muito grande, né? É importante a gente destacar, por exemplo, estudos históricos, né? Quando que se surgiu, que trouxe essa questão dos metais pesados para a literatura, começou a se preocupar com esses metais pesados, e talvez ter um mapeamento e uma análise, um controle, principalmente em áreas industriais, em áreas de mineração, por causa dos registros que a gente tem, inclusive históricos, né, dessa toxicidade desses elementos, né? Então, os estudos, assim, que se destacam na literatura, que alertam para o comprometimento aí da saúde humana, ocorreram, por exemplo, no Japão, pelo consumo de peixe, arroz contaminado aí, levando à intoxicação da população por mercúrio e cádmio e gerando aí doenças neurológicas, né, associadas a essa contaminação da população local, né? Então, isso são elementos que são mais caros para a gente medir, para a gente poder mensurar, para a gente quantificar, mas que dependendo do contexto em que a gente está inserido, a gente precisa fazer essa análise tendo em vista o risco da saúde, para a saúde da população, né? No Brasil, a gente tem alguns estudos, né, de mercúrio aí no Pantanal Mato-Grossense, na Amazônia, principalmente associada aí ao uso do mercúrio no garimpo, e temos alguns estudos aí do arsênio no quadrilátero ferrífero e ouro preto, associado aí também ao contexto geológico dessa região. Bom, dentro desse contexto, né, quando a gente fala de todo esse aparato, das possibilidades que a gente tem para avaliar a qualidade da água, a gente tem algumas questões que precisam ser ressaltadas, né? A limitação do IQA, né, na identificação, principalmente aí, da contaminação industrial e agrícola, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Por que eu estou falando do IQA? Porque é o índice mais utilizado quando a gente fala de qualidade da água, né? Como no IQA não estão presentes parâmetros como, por exemplo, os metais pesados, que vão trazer muita informação para a gente sobre a contaminação industrial, sobre a contaminação agrícola, em função da presença aí nos agroquímicos, na maioria dos agroquímicos, então o IQA ele não traz essa informação. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem uma informação de qualidade da água que é baseada unicamente no IQA, né? A gente tem que observar o contexto local. Além disso,
é importante a gente considerar que tem alguns parâmetros que a gente não tem um limite ambiental estabelecido, ou o limite ambiental ele é muito flexível, né? Então a gente tem que ponderar tudo isso também quando a gente faz uma análise crítica, né, dessa qualidade da água, né? Ir além dessa legislação, né? Então é importante que a gente fique atento a isso. E também incompatibilidade, né, entre o limite de quantificação de determinados equipamentos e o limite ambiental, né? Então, sempre observar esse contexto geral. Então, por mais que o meu limite lá de quantificação, ele não atenda a legislação, porque requer um equipamento muito mais caro, uma análise muito precisa, mas essa identificação que é possível de ser feita com os equipamentos que a gente tem pode nos mostrar algumas informações em relação aos processos de contaminação e de qualidade da água. Por fim, a necessidade que a gente tem de padronização desses parâmetros, né, para que a gente possa ter a possibilidade de fazer uma avaliação histórica, né, e fazer uma comparação, né. E gostaria de agradecer mais uma vez e encerro aqui com essa citação, né, com essa fala do professor Ivo das Chagas, né, quando ele fala sobre a ocupação do Cerrado brasileiro, em que ele coloca que não se respeitou o topo de morro, não se respeitou a vereda, a única coisa que se respeitou foram os grotões onde o machado não conseguiu entrar. O resto foi tudo destruído, numa política de terra arrasadora, né? Então, falar de recursos hídricos implica também de pensarmos essa gestão do território, essa gestão do espaço, analisando aí dentro do contexto da bacia hidrográfica. Obrigada. Ok, Elisene, muito obrigado pela sua apresentação. Pessoal que quiser elaborar questões para a Elisene, já pode ir mandando aí pelo chat, né, que depois da apresentação do Frederico, ambos respondem, tá? Agora eu vou colocar a Elisene em off e trazer aqui o Frederico. Boa noite. Boa noite de novo, Fred. Eu vou compartilhar aqui, então. Ok. Pronto. Pronto. Com você. Bom, novamente gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar do Seminário Internacional do Grupo do Rivos, que eu tenho muito orgulho de participar. Agradecer a professora Elisene pela ótima palestra, né? Tem um link muito grande com o que eu vou tentar passar para vocês aqui hoje. Então, o tema da minha fala de hoje eu vou tentar trazer a relação entre água e saúde, falando de um aspecto, né, que tem muito a ver dos usos da água e intrinsecamente relacionado à saúde humana, que é a questão da balneabilidade, que por muitas vezes ela é um uso da água menos, como se diz, badalado, né, em função das características da doença. Muitas vezes a gente pensa em relação à água e saúde, a gente sempre se relaciona mais com a questão de saneamento, os usos relacionados à potabilidade, por exemplo, mas eu vou trazer algumas informações sobre o porquê se estudar vulnerabilidade, porque esses estudos têm crescido tanto ultimamente no Brasil e no mundo. Bom, então a recreação, né, em contato direto e indireto com as águas, tem sido visto ultimamente que ela tem trazido inúmeros benefícios mentais, né, e físicos, né, principalmente em função da conformação de espaços multifuncionais, né, e os benefícios mentais relacionados à recreação em espaços verdes e também aos efeitos relacionados aos ambientes com a presença de corpos hídricos. Né? Em países em desenvolvimento, tem alguns estudos que trazem a importância econômica que essa atividade recreacional traz, tanto para o desenvolvimento de municípios, né, que possuem atrativos naturais como quedas d'água e principalmente lagos, né? Então a gente tem essa evidência, além de evidências no mercado, né, de uso da terra, também com aumento de valor de propriedades em função da qualidade da presença ou não desse uso. Né? E essa atividade tem uma função social nesses países em desenvolvimento muito importante, porque ela consiste em uma das principais opções, né, de lazer que são acessíveis e gratuitas para a maior parte da população
né, de baixa renda que não tem acesso às recreações de alto custo que são pagas, né? Então, no nosso caso do Brasil, nós temos todas as condições, o nosso quadro natural e climático, ele é amplamente favorável, além de uma ampla rede hidrográfica e repleta de atrativos. No entanto, né, nós negligenciamos esse monitoramento, né, para fins de vulnerabilidade. São poucos os locais que a gente possui um monitoramento contínuo, regular, e principalmente com a frequência adequada e com os indicadores adequados para esse tipo de monitoramento. E como que esses estudos de vulnerabilidade se inserem na área de geografia? Então, a geografia da saúde, que anteriormente era conhecida como geografia médica, ela se abrange diversas áreas, né, de pesquisa, e a vulnerabilidade ela se encontra tanto na questão do monitoramento de surtos de doenças recreacionais, né, os seus fatores determinantes, sazonais, temporais, e os impactos nos próprios serviços de saúde também. E mais recentemente tem crescido muito a busca por estudos relacionando essa questão das paisagens terapêuticas e saudáveis. E nesse aspecto, parâmetros sensoriais de qualidade de água, eles têm um papel preponderante, né, que hoje nós vou apresentar alguns deles para vocês. Então, a geografia da saúde, né, ela tem esse interesse nos estudos de vulnerabilidade também em função dessa relação, né, entre os aspectos relacionados à atividade e os possíveis impactos à saúde humana e os fatores determinantes. Então, uma das principais preocupações, né, da questão da vulnerabilidade são a alta incidência de doenças de veiculação hídrica associadas ao contato primário, né? Contato primário seria as atividades como natação, mergulho, que há a possibilidade do banhista ingerir volumes significativos de água, né? E atividades como pesca, remo, esqui aquático entrariam como atividades de contato secundário, que aí pela incidência menor de doenças associada a uma menor ingestão de água, elas costumam ter um efeito menos deletério que as atividades de contato primário. E as principais doenças que a literatura traz para a gente associadas aos surtos recreacionais são associados principalmente às diarreias, né, náuseas, dermatites, problemas respiratórios e também neurológicos. Então, embora as doenças de veiculação hídrica, né, associadas às águas recreacionais, como a gente entende que não tem uma ingestão muito alta e por longos períodos de água, como é o uso para potabilidade, por exemplo, né, águas de abastecimento, essas doenças normalmente elas têm efeitos curtos, né, e elas têm evolução simplificada, ou seja, o tratamento ele é simples, né, não demanda, por exemplo, longas internações. Mas a gente tem em uma parcela significativa dos casos, né, casos em que há necessidade de hospitalização e há casos, né, vários casos descritos relacionados a fatalidades. Então, trouxe algumas informações acerca dos dados de ingestão, né, de água. Então, é estimado que banhistas ingerem cerca de 32 mililitros de água por hora na atividade. É claro que isso varia muito em função da natureza da atividade do público-alvo, tanto que crianças, né, têm uma ingestão que pode ser até 4 vezes maior, né, conforme alguns estudos, e os impactos dessas doenças, né, sobre a nossa sociedade, elas podem ser descritos com esse exemplo dos Estados Unidos, que eles têm esse monitoramento contínuo e muito longo relacionado às atividades recreacionais e os impactos à saúde. Eles registram, né, cerca de 90 milhões de casos anuais de gastroenterites, doenças de infecções respiratórias, ouvidos, olhos e pele, né, e o custo anual disso para eles de tratamento é de 2,9 bilhões de dólares, isso é a estimativa para o ano de 2018. Então, nesse contexto, né, os estudos da geografia da saúde voltados para a vulnerabilidade, eles são essencialmente, né, voltados para a recreação de contato primário em função do maior risco que eu havia dito para vocês em relação ao contato secundário, embora o contato secundário também tenha uma parcela significativa nesses casos descritos aqui nos Estados Unidos, dessa incidência alta de doenças. Então, devido a esse risco, né, inerente associado a essas atividades e a ampla difusão delas no mundo afora, foram criados, né, diversos parâmetros e guias regulamentando limites para a prática segura das atividades recreacionais, e aí eu destaco, né, o caso da União Europeia e dos Estados Unidos,
né? Então, como que se estimam esses indicadores? Basicamente, é uma relação de riscos de infecção. Então, por exemplo, a título de curiosidade, esse padrão americano, ele foi desenvolvido com a possibilidade de, o risco aceitável seria de 8 pessoas a cada 1.000 banhistas serem contaminados por alguma infecção gastrointestinal, né? E esse foi feito em função de estudos epidemiológicos. Então, isso foi o padrão que eles consideraram aceitável, 8 infecções a cada 1.000 usuários. Então, vocês podem reparar nessa tabela que a variabilidade dos parâmetros é grande em relação ao país, né, que adota os seus critérios. E esses critérios, eles estão sempre em constante evolução, assim como a professora Elisene falou na fala dela anteriormente, né? No caso brasileiro, a gente tem uma legislação relativamente antiga, né, que ela utiliza o principal indicador que a gente tem no mundo inteiro, que é a Escherichia coli, né, para águas doces e enterococos aplicado às águas marinhas, e ela propõe um sistema de classificação imprópria e imprópria, sendo que a própria é classificada, né, pode ser classificada em excelente, muito boa ou satisfatória apenas. E além dos padrões, né, para a E. coli, ela coloca alguns fatores que condicionariam essa água como imprópria em função de outros indicadores, mas não necessariamente trazendo esses indicadores. Então, por exemplo, ela traz aqui a floração de algas ou outros organismos até que se comprove que não oferecem riscos à saúde humana. Então, enquanto outras legislações já estabelecem padrões para densidade de cianobactérias, nós ainda não temos isso na esfera nacional. Vou mostrar para vocês que em Minas Gerais, por sua vez, já tem essa informação, tá? E para outros fatores, né, na literatura internacional, que não são contemplados. Tá? Então, pensando nisso, né, em 2016, foi feita uma pesquisa, né, com o levantamento de indicadores junto a especialistas de todo o Brasil, da área de recursos hídricos, para tentar identificar quais seriam os principais padrões, as variáveis de qualidade de água, que seriam de interesse para análise de vulnerabilidade em águas doces no Brasil, né? E aí se chegou a uma listagem de 4 indicadores considerados como os principais, né? Então, a E. coli, né, foi mantida como sendo o principal indicador de contaminação patogênica, então ela indica que tem a possibilidade de aquela água conter algum organismo patogênico. A densidade de cianobactérias, tendo em vista na literatura inúmeros registros, né, de surtos epidemiológicos associados à exposição a cianotoxinas. pH, né, que tem influências na segurança e no conforto, né, da atividade recreacional, irritações de olhos, peles, e a turbidez, né, que é como uma medida indireta de claridade visual, que seria o padrão de segurança, tendo em vista o risco de acidentes durante a prática de mergulho, objetos cortantes, etc. Então, tem trabalhos que mostram que essas variáveis são importantes. Então, pensando nisso, foi proposto um índice de qualidade de água para condições de vulnerabilidade em águas doces, dividido em 5 classes de qualidade, tá? E aí, nesse índice, ele foi elaborado, né, criando os limites, observando estudos epidemiológicos, né, o que seria o recomendado, e adaptando à exigência da legislação. No caso brasileiro, a gente já tinha padrão para E. coli e para pH, então foram mantidos esses parâmetros com adaptações. E cianobactérias, adaptação da resolução disponível para Minas Gerais, né, com os valores melhores abalizados em estudos epidemiológicos já desenvolvidos. E a turbidez é o parâmetro mais difícil, né, de se adaptar como um indicador indireto da claridade visual de águas. Foi baseado na exigência de claridade visual para as águas recreacionais na Nova Zelândia, né? Então foi feita uma adaptação do critério para se chegar a uma proposição para o sistema nacional. Então, essa claridade visual que eu já falei, basicamente é a medida da transparência da água, só que ela é medida por um método diferente daquele tradicional do disco de SEC. Ela é medida pela haste do Black Disc, né, que é esse disco negro que ele reflete basicamente a capacidade que o banhista ou observador, mergulhador dentro do corpo hídrico tem de observar um disco com 20 centímetros de diâmetro, né, na coluna de água. Então, ele tem uma precisão muito maior que os métodos tradicionais, como o disco de SEC,
para identificar essa transparência da água. E isso permite com que o usuário identifique ameaças, né, e evite, por exemplo, acidentes com mergulhos, ou seja, minimize esses acidentes. Além de ser um indicador muito interessante para fontes contaminantes de água. Então, todo índice de qualidade de água, assim como o professor Elisene falou, eles tem uma certa crítica em cima deles e alguns problemas por causa do processo de agregação que é inerente dos índices de qualidade de água e índices ambientais em geral. Ou seja, os dados são transformados em indicadores, né? E esses indicadores eles precisam ser ponderados, né? Eles precisam ser mesclados para que se gere um resultado final, né? Um único resultado, por exemplo, uma classe excelente, muito boa, muito ruim. Né? Então, durante esse processo de agregação, a gente tem uma perda de informação que é inerente à formulação de indicadores e índices ambientais. Pensando nisso, o índice de condições de vulnerabilidade ele já foi gerado utilizando o princípio do mínimo operador, né, que ele utiliza a variável limitante, ou seja, a variável que apresenta o pior resultado é a que vai refletir o resultado final do índice, como se fosse um fator de corte. Isso é muito interessante para atividades que têm intrínseca relação com saúde pública. Então, para potabilidade, para vulnerabilidade, em que um resultado eu não posso fazer média com o outro, não posso ter compensação, esse índice me garante que se eu tiver um parâmetro fora da faixa, esse parâmetro vai anular os outros que estão em conformidade, conforme esse exemplo que eu trouxe aqui, desses dados da Lagoa da Pampulha. Reparem que a gente tem situações, né, de excelente para E. coli, pH e turbidez, mas na minha amostragem, cianobactéria está acima do valor legal. Então, esse resultado, automaticamente, no processo de formulação, ele consegue anular o resultado final do meu índice, né? Então, evitando aquela perda do processo de agregação, tá? E aí tem esse exemplozinho que, se ele fosse agregado, né, a água estaria classificada como própria, mesmo sendo imprópria em relação à densidade de cianobactérias. Então, existem ferramentas que nos permitem trabalhar os índices de qualidade de água de forma com que se supere algumas dessas limitações. Então, nesse caso, né, a gente fez alguns exercícios, alguns trabalhos aqui em Minas Gerais. Então, a gente aplicou as avaliações em 369 estações, né, entre 2007 e 2017, só para a gente ver como que estaria a classificação, e a gente chegou, né, à observação de que 71%, né, dos cursos d'água das estações de monitoramento do Águas de Minas estavam impróprias, e a pior classe, muito ruim, quase 30% dos cursos d'água avaliados, né? E isso já era esperado, tá? Porque como a gente trabalha sempre como variável limitante, né, o índice ele vai anular o pior resultado, ele vai anular resultados favoráveis em função de pegar o que tem que atender a legislação, né? Então, e aqui também a gente tem a questão da sazonalidade, né? Então, em períodos chuvosos, a gente tem naturalmente águas com valores de turbidez mais elevados, que não necessariamente conferem características impróprias para o uso recreacional, né? Mas que não são, como diz, amplamente recomendadas, porque há um risco e há uma certa correlação entre turbidez e E. coli. Cianobactérias, a gente tem poucas bacias que possuem monitoramento disponível, né, para poder fazer. Basicamente, Velhas e Rio Doce que a gente tem esses dados. E esse monitoramento de vulnerabilidade não é uma questão só brasileira, que é um desafio, né? Então, eu trouxe o exemplo da Nova Zelândia, no estudo que eles fizeram com a mesma metodologia de 2005 a 2008, quase 40% da rede de monitoramento deles, um país completamente diferente do nosso, também estão impróprios para uso recreacional, né? Então, é um desafio, né, principalmente em aspectos de poluição difusa, não só para o Brasil, mas para todos os países. E na nossa região, né, a região da Bacia do Rio das Velhas, é a região que tem uma contradição interessante, que é a região que apresenta os maiores índices de contaminação, né, de violações, mas é a região que recebeu os maiores investimentos para programas de recreação de contato primário, né, que seriam os programas Meta 2010 e 2014, que seria nadar e pescar no Rio das Velhas normalmente. Mas aí, em função de questões, né, de poluição difusa, lançamento de esgotos em cidade, trabalhos, né, dos professores Von Sperling, né, eles colocaram, né, muito bem, através de modelagem, que é muito pouco improvável que você alcance esses padrões de vulnerabilidade, porque, inerentemente, em função das nossas atividades, eu vou ter um carreamento de material fecal, né, que vai extrapolar aqueles limites da resolução do CONAMA, tá? Então, uma área de interesse que a gente tem, né, da Lagoa da Pampulha, por exemplo,
né, que é o nosso patrimônio cultural da humanidade, em Belo Horizonte, ela foi utilizada, né, para recreação, né, durante muitos anos, né, desde a sua fundação. A água era própria para lazer até quase o início da década de 80, só que desde 68 ela já está interditada para atividades recreativas, tem esse decreto ainda. E na Lagoa da Pampulha, né, conforme o enquadramento de águas da bacia, ela é classe 2, então houve uma promessa até para a Copa do Mundo, né, no programamento 2014, quando o Brasil foi sediar a Copa, de que a Lagoa da Pampulha seria balneável até o ano de 2014. Né? Então eles investiram um montante significativo, né, para tentar recuperar essas condições, né, menos que o gasto na reestruturação do Mineirão, né, e qual que foi o resultado, né, desses investimentos, né, de cerca de 75 milhões, não foi favorável, né, tanto dentro de campo, quanto, né, para a realização da despoluição da lagoa propriamente dita. Né? Então, a gente teve aqui, por exemplo, se a gente avaliar os dados do monitoramento contínuo da Lagoa da Pampulha, nas estações, né, mais a montante, que seriam as mais próximas dos cursos d'água Ressaca e Sarandi, a gente tem violações em quase 100% do tempo de valores para E. coli e cianobactérias, né, a Lagoa da Pampulha, infelizmente, está com uma floração dominante e constante na lagoa, que o tempo inteiro a gente tem condições impróprias para a balneabilidade. Então, o desafio, né, continua, né, para tentar recuperar esse corpo hídrico, mas os indicadores nos mostram que está cada vez mais distante essa realidade, tá? Embora tenha alguns pesquisadores que defendam que bacias de detenção e retenção não devam ser utilizadas para recreação de contato primário, que o risco é muito mais alto, né? E, além disso, a recreação de contato primário, a balneabilidade, os estudos, os índices de qualidade de água, eles têm que ir além, né? Porque em água a gente não consegue monitorar tudo que acontece. Então, por exemplo, a gente tem, né, registros na região da Lagoa da Pampulha, casos de esquistossomose, casos de febre maculosa, né, e também a gente tem introdução de jacarés. Então, como alguns pesquisadores falam, né, a qualidade de água, né, para recreação de contato primário e secundário, ela vai muito além dos parâmetros tradicionais de qualidade de água. A gente precisa fazer inspeções sanitárias, né, e uma análise completa e integrada da região para tentar diminuir os riscos inerentes a essa atividade. Então, a gente tem recentemente um interesse muito grande, né, devido a essa escassez de áreas verdes, de presença de corpos hídricos nos centros urbanos, porque essas atividades possam ser usufruídas pela população. No entanto, em função da grande variabilidade que a gente tem de qualidade de água nesses ambientes e a eventual aporte de algum elemento contaminante, algum aporte de material fecal que não estava previsto, o risco é muito grande, né? Tanto é a questão do substrato desses ambientes, né? Que então a gente não necessariamente ter uma qualidade de água superficial adequada vai me garantir a ausência de risco, né? Mas tem estudos demonstrando que a presença da recreação do contato indireto, que seria apenas a contemplação, ela já traz inúmeros benefícios, né, tanto mentais quanto físicos, que a população começa a utilizar a área do entorno, né, para fazer suas atividades físicas, um incremento da atividade econômica. Então, não necessariamente, né, não nadar, né, seria um impeditivo para a gente investir nesses ambientes. Tá? Então, outro exemplo que a gente tem próximo aqui, na região da Bacia do Rio das Velhas, foi feito um estudo, né, em 9 áreas de interesse recreacional, né, em 9 centros procurados por banhistas, e aí nós verificamos essa questão da temporalidade, né, que na maior parte do tempo na estação seca, os balneários são considerados de classe excelente, né, ou muito boa, a gente só teve uma violação aqui de imprópria, e aí durante o período chuvoso, que coincide com a nossa estação climática mais quente, né, então ela seria mais desejável para a recreação de contato primário, a gente já tem um aumento da classificação de áreas classificadas como impróprias, por causa desse aumento do escoamento superficial e carreamento de material fecal, ou seja, da poluição difusa. Então, aqui é o exemplo da Cachoeira Sansa, em Rio Acima, que ficou sistematicamente imprópria, e a barragem de Raposos, né, que com a criação do Parque do Gandarela a montante, a gente tem uma expectativa de talvez uma melhora de qualidade de água nesse ponto. Tá? E aí, varia muito também a natureza da atividade que nós desenvolvemos para a gente aplicar os padrões. Então, por exemplo, por mais que a lei determine que padrão para a qualidade
recreação de contato primário seja adequado, algumas atividades requerem padrões ainda mais específicos. Então, por exemplo, competições esportivas como natação em água aberta e triatlon, devido à baixa do sistema imunológico que é inerente durante essas atividades de alta intensidade, o corpo fica mais suscetível a essas infecções, né? Então, os corpos hídricos, eles precisam ser avaliados previamente para garantir aos usuários, os participantes dessas provas, que eles tenham uma adequabilidade de padrões a essa. Então, os padrões, eles precisam ser dinâmicos. A gente não pode estacionar contato primário como uma atividade recreativa de só entrar na água do que uma prova de competição, né? Então, a gente fez esse estudo aqui em Nova Lima, na Lagoa dos Ingleses, que é uma área que recebe esse tipo de prova, comparando os padrões da resolução do CONAMA com o que a Associação Internacional de Triatlon, né, exige para a realização de provas dentro das naturezas. Então, o ambiente aquático ele se encontra próprio, né, na maior parte do tempo para a realização dessas provas. A gente teve apenas algumas violações em relação à turbidez, mas isso é em função da dificuldade de você obter um padrão internacional para ambientes oligotróficos aplicáveis a um país tropical como o Brasil. Então, naturalmente, a gente vai ter águas mais turvas, né? Um escoamento superficial mais intensivo. Não quer dizer que a água esteja imprópria, até porque os níveis de coliformes e densidade de cianobactérias são ótimos nesse curso d'água. Então, para a legislação, a gente precisaria adequar. Então, para atender a demanda do órgão de realização dessas provas, eu não posso usar minha categoria própria, eu tenho que usar a minha categoria muito boa ou superior, né, além de aplicar os padrões determinados para as outras provas, né, que é o caso que eles já exigem a transparência que a nossa legislação não tem, né? Então, no caso, um índice como o ICB poderia atender a isso. Então, a gente tem alguns desafios para gerenciamento dessas águas recreacionais, que é a utilização de indicadores que sejam eficazes ao público. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui que são bastante interessantes. Essa Cachoeira da Fumaça, em Carrancas, e a Cachoeira do Brumado, na região de Mariana, que tem a sinalização, informação sobre a restrição, só que as pessoas continuam utilizando, porque não há, claro, em boa parte da população, essa associação direta entre o uso recreacional e a incidência de doenças, né? Boa parte delas só apresentam sintomas leves, né? Então, não necessariamente elas fazem essa associação como uma situação grave. E os aspectos visuais, né, da água são geralmente determinantes para entrar ou não em um curso d'água, né? Então, em uma pesquisa realizada na Nova Zelândia, né, a partir do levantamento de substâncias encontradas por voluntários em cursos d'água, né, na bacia do Rio Hutt, eles identificaram que as pessoas identificam apenas alguns tipos de elementos de material como potencialmente perigosos à saúde, né? Então, eles não entendem como um indicador, por exemplo, se tem determinado elemento, é possível que tenha um esgoto associado. Então, a questão é muito visual. Então, está aí um desafio para a gente. A gente tem que criar indicadores que sejam representativos e significativos para os usuários, né? Não apenas para o público técnico. E aí a gente viu, né, que existem algumas pesquisas que mostram isso, que as pessoas têm uma preferência, né, por águas, né, isso aqui é a cartela de Mansell de cores, por águas que vão do 10Y para superior. Então, elas preferem águas verdes a azuladas. As pessoas aceitam águas amareladas e com outros tons, né, aqueles ambientes distróficos, desde que sejam informadas, né, que elas tenham consciência que aquela coloração é natural e que não haja riscos à saúde humana. Mas isso depende muito até da região de onde elas vêm. Então, a pessoa que não tem contato com alguns ambientes, ela não vai associar a risco ou não. Um exemplo claro disso, essa lagoa na Inglaterra, que é uma antiga cava de mineração, que mesmo com o aviso que a água apresenta um pH quase similar à água sanitária, seria um pH igual da amônia, né, do desinfetante, o lisoforme, por exemplo, tem o mesmo pH dessa lagoa, as pessoas não associam, porque são poucas as pessoas que vão ter reação. Então, pessoas que têm caso de dermatite atópica, então algumas pessoas vão apresentar encolhimento da fibra capilar, alergia, coceira, mas não é todo mundo. E aí, mesmo com os sinais, né, dessa situação, as pessoas continuavam visitando essa região. Então, foi interesse do governo local evitar com que a população entrasse em contato com essa água em função dos riscos inerentes, né, e até a questão do substrato, profundidade. Então, o que eles utilizaram?
né? Vamos apelar para indicadores visuais. Eles utilizaram corante na água, e assim que eles começam a atingir essa água, por colorações que não são atrativas, para tirar esse azul turquesa da água, a população automaticamente para de utilizar. Então, a cor ainda continua sendo um aspecto determinante, cor e transparência, né? Aqui, no nosso caso, a gente tem, por nossas condições naturais, né, a gente não associa, né, ao risco maior de carregamento de material fecal em períodos chuvosos, porque é uma característica natural dos nossos cursos d'água, a gente tem essa variabilidade dos níveis de turbidez. E em águas, né, de ambientes distróficos, né, banhistas, né, quando são da mesma região, têm estado acostumados a essa água, né, que não oferece riscos, né, simplesmente pela cor, né, que essa coloração é dada por ácido úmico e ácido fúlvico, né, tem baixo efeito repulsivo. Mas para algumas pessoas é um fator determinante, que elas associam, por exemplo, elas erroneamente, que é uma concentração de ferro, resíduo de mineração, etc. Então, para finalizar, né, eu defendo o estabelecimento de padrões naturais, tanto para a densidade de cianobactérias e estudos para a qualidade visual, né, assim como indicadores que contemplem o comportamento humano e também percepção de riscos, né, e também, mais importante, né, é uma metodologia integrativa, que utilize tanto os padrões de qualidade adequados e associados, inspeções sanitárias para fugir do limite, né, dado pela análise de água tradicional, e também a avaliação de longo termo. O que seria isso? A análise de qualidade de água é um retrato momentâneo. A gente precisa, para classificação de vulnerabilidade, séries muito longas, para a gente poder fazer a classificação da área independente da variação sazonal, né? Então, para a gente conseguir interditar temporariamente ou permanentemente áreas que apresentem riscos. Tá? E, por falar em meta, né, que as nossas, às vezes, não foram cumpridas, não foram alcançadas, né, as metas não podem ser abandonadas, né, os investimentos eles têm que ser feitos. A Nova Zelândia, recentemente, né, na resolução da Lei das Águas deles mais recente, eles estabeleceram que é uma meta de 90% dos rios específicos, de rios de quarta ordem superior, ou seja, os grandes rios e lagos, eles têm que ser seguros para a recreação de contato primário até 2040, e isso com metas intermediárias. Então, esse percentual de rios vai variando, né? Então, é um desafio, mas é uma meta ainda constante a ser atingida, em que há um interesse muito grande nisso, haja vista os inúmeros benefícios à sociedade e à economia que esse uso tem gerado e apresenta cada vez mais potencial para gerar. Aqui foram algumas das referências utilizadas. Eu agradeço, peço desculpas por ter me delongado e obrigado. Ok, Fred, professor Federico, muito obrigado pela sua fala. Vou chamar de volta aqui a Elisene e também, para compor a nossa mesa, o professor Antônio Magalhães. Antônio já chega aqui. Chegou. Aqui estou, boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Tem uma primeira pergunta do Daniel Facuri, que escreveu. Ela está em duas partes aqui, então no contexto eu vou colocar as duas partes. Bom, o IGAN pode publicar uma declaração de áreas de conflito em áreas que apresentam tensões pelo uso da água. No entanto, os parâmetros para essa decisão são apenas quantitativos. Não podem ocorrer também conflitos relacionados à qualidade das águas? Quais os possíveis motivos para o IGAN não considerar também estes parâmetros para a DAC? Bom, assim, a gente ainda tem um processo de monitoramento, né, de conhecimento, de informação de qualidade da água, que ainda é pouco expressivo quando a gente pensa na gestão, né? Então, a mediação de conflitos, né, geralmente quando a gente pensa em disponibilidade, o fator que as pessoas sempre consideram são a quantidade, né? Então, o quantitativo de água que geralmente se considera. Mas, quando a gente pensa na disponibilidade, que é o que é utilizado aí, por exemplo, para a gente pensar os conflitos por recursos hídricos, a qualidade, ela
precisa ser contabilizada, né? Então, isso faz parte de um processo de amadurecimento, dos processos de gestão, né? De um monitoramento mais denso, mais efetivo, né? Então, determinadas regiões, determinados ambientes em que você não tem o monitoramento da qualidade da água, você não consegue inserir isso num processo de gestão, né? Então, tem fatores limitantes em relação ao conhecimento e às informações que a gente ainda tem dificuldade para poder disponibilizar essa informação e ela ser utilizada efetivamente, aí, por exemplo, para gestão de conflitos. Ok, alguém quer complementar? Só fazer um complemento, a outorga qualitativa, né, embora ela seja prevista na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, né, desde 97, ela é relativamente ainda pouco aplicada, né, então essa pergunta do Daniel faz todo sentido, né, assim, a gente tem a possibilidade, teria a possibilidade de avançar mais nessa outorga, mas, por exemplo, aqui em Minas Gerais, apenas a bacia do Ribeirão da Mata tem a outorga qualitativa, né, então a própria resolução que a Elisene apresentou, a 430 de 2000 de lançamento de padrões de efluentes, né, ela poderia sim ser utilizada, né, e ampliado isso para outras bacias. Eu acredito que em um futuro isso seja ampliado e disseminado, né, para incorporar, porque o conflito, a qualidade de água também é um motivador de conflito quantitativo, porque à medida que você aumenta os teores de contaminação dessa água, a quantidade dela disponível para os usos mais restritivos, ela fica comprometida, né? Então, sim, ela pode ser utilizada como indicador, no meu entendimento. Ok. Uma segunda pergunta. Professor, pensando em um mesmo ambiente aquático, seria necessário ou conveniente estabelecer um tipo de turbidez sazonal, levando em considerações o período chuvoso e aquele mais seco? Ótima questão, Anderson. Tem algumas legislações que já tratam isso. A canadense, por exemplo, ela define que quando há essa questão do aumento da turbidez sem que haja um risco inerente associado, né, associado a carregamento de material fecal, que bastaria apenas uma sinalização, por exemplo, de profundidade ou da existência de algum anteparo, né, mas seria muito interessante a gente pensar em padrões dinâmicos, né, de concentração desses poluentes, né, como a turbidez, em função dessa questão. Seria um pouco inviável a gente pensar em padrão nacional para isso, né, seria basicamente um estudo por bacia ou por curso d'água, porque cada curso d'água vai apresentar uma dinâmica muito diferente. A variação da turbidez, ela é muito grande, né, ao longo desses períodos. Então, a gente chega a ter regiões que a gente tem águas com valor de 0 a 1 de turbidez, que o turbidímetro quase não detecta, e às vezes a gente pega casos com 500, né, MTU, né, então vai variar mais, esses padrões teriam que ser dinâmicos sim, né, mas seria mais aplicável a gente pensar em por bacia hidrográfica ou por curso d'água. Ok. Algum comentário a mais? Pode passar? Bom, então, outra pergunta da Catarina. Tendo em vista a variação de ambientes das nascentes e de como respondem de maneira diversa aos usos da água, como realizar um adequado monitoramento qualitativo das nascentes? Bom, se ninguém quiser falar, eu comento aqui. Pode comentar, Antônio. Você está no tema das nascentes. Acho que você é mais adequado para falar de nascentes que qualquer um. Na verdade, assim, a pergunta da Catarina é bem abrangente e a gente não pode dizer que há uma receita de bolo, né, uma única resposta válida para todas as nascentes, né, como categoria hídrica, né, como que a gente faz um monitoramento qualitativo de nascentes, assim, acho que depende muito do objetivo que a pessoa está, né, querendo chegar e das pressões, né, vamos dizer assim, que essa nascente sofre na sua área de contribuição, né, tanto superficial como subterrânea. Então, tem que ter um porquê, né? Por que eu estou adotando certos parâmetros? Por que eu estou adotando coliformes para monitorar a água de uma nascente
se é uma área quase pristina, assim, que quase não tem ocupação, né? A gente não vai dizer que tenha áreas assim que não sofram impactos, mas cujas águas, por exemplo, são depuradas durante muito tempo no meio subterrâneo e afloram sem muitos impactos, vamos dizer assim. Então, a própria definição desses parâmetros tem que responder a um porquê, e para quê, onde eu quero chegar, né? Tem vários estudos no Brasil que adotam parâmetros diversos, né, de monitoramento de qualidade da água, mas sempre à luz de um background, né? De um background, assim, como que essa água, qual seria a composição química dessa água, como que essa água refletiria o substrato geológico, né, o aquífero do qual ela vem, e como essa água quais seriam as respostas qualitativas dessa água quando impactada, né? Se eu não tiver esse background, eu acabo podendo equivocar-me assim, nas interpretações, porque às vezes eu vou ter determinadas concentrações de elementos químicos que estão acima da média, ou acima até mesmo de padrões estabelecidos na legislação, mas que são naturais, em função de uma geologia particular, né? Então, nesse sentido, eu acho que não tem como se diz, uma estratégia única para todas as nascentes, mas tem a questão da resposta, né, de primeiro fazer um mapeamento, vamos dizer assim, uma pesquisa mais apurada das possíveis pressões antrópicas que essa nascente pode estar sofrendo, para tentar estabelecer esses parâmetros, né? Se são nascentes, por exemplo, em áreas de mineração, será que algum tipo de elemento tóxico, algum metal, sei lá, né, alguma coisa aí poderia estar se refletindo nessa nascente? Se é uma bacia agrícola, a gente poderia estabelecer parâmetros que possam responder aos usos agrícolas, né? Se são bacias urbanas, aí eu já posso pensar em determinados parâmetros, né, que seria o caso, talvez, aí do coliforme. Inclusive, estudos que a gente faz em parques urbanos, às vezes demonstram isso, né? Ao contrário do que a gente espera, a água, ao sair a água filtrando numa nascente, ela já pode estar saindo poluída, ou mesmo contaminada, né? Conforme a distinção aí que a Elisene fez. Então, é isso. Tomara que tenha ficado aí claro. Alguém quer complementar? Frederico, Elisene? Transparente. Claro como água, né? Claro como água, que agrada. Bom, uma segunda pergunta aqui do Anderson, agora para a Elisene. Quando alguém em sua propriedade ou mesmo poder público cava um poço artesiano, existe legislação sobre a qualidade dessa água ou isso se encaixa na descrição de águas subterrâneas? Então, a gente tem padrões para monitoramento coletivo, né? Para questões particulares aí da pessoa, né? Se ela vai fazer o padrão seria o mesmo, né? Se o uso da água é para potabilidade, dependendo do uso que fosse feito para a água, né? Agora, o interesse de monitoramento, né? Essa legislação aplicada aí para fazer esse monitoramento por parte do Estado está relacionado mais ao coletivo do uso dessa água, né? Então, a qualidade os parâmetros que a gente tem, né, para a qualidade da água associada ao uso que vai fazer dessa água. Mesmo a água de um poço artesiano, quando você vai usar ela para poder, por exemplo, consumo humano, você precisa considerar os padrões de potabilidade, né? Então, é isso. É o uso que vai determinar o tipo de análise que você vai fazer. Aí, nesse caso, independente se é público ou se é privado, sendo que privado aí vai partir do interesse do proprietário para poder fazer esse controle. Acho que é isso. Ok. O Anderson até depois comentou aqui que eu vi que já tinha sido contemplado também nas respostas anteriores. Então, já foi um complemento. Alguém tem mais algo a colocar? Não, acho que é isso mesmo. A Elisene respondeu bem, é uma questão de uso, né? A legislação, ela tenta responder aos usos aos quais a água se destina, independentemente da fonte, né? Isso vai ser mais importante agora com esse novo marco do saneamento, que vai permitir, né, a integração
das captações de água subterrânea à rede de abastecimento, mesmo em locais que já tem a rede tradicional. Então, esse monitoramento seguindo os padrões de potabilidade, eles vão ser essenciais para que haja essa integração entre a complementariedade da água subterrânea aos sistemas de abastecimento tradicionais. Ok. Só complementando também a resposta lá para a Catarina, que perguntou das nascentes, só lembrando que a gente tem um dia dedicado aqui às nascentes, ao estudo hidrogeomorfológico das nascentes, no dia 29/7. Então, estão todos convidados a permanecer conosco até lá. E depois, né, até o final, na verdade, até o dia 5. Bom, pessoal, chegamos aqui ao limite do nosso horário também. Agradeço muito a presença de todos vocês que estão nos assistindo até agora. Quem ainda não acessou lá a lista de presença, acesse, tá? O link já foi colocado aí nos comentários. Agradeço muito ao professor Frederico Lopes, que está em campo nesse momento, né? Reservou esse final de noite para estar conosco aqui. A professora Elisene também. Muito obrigado pela participação de vocês. E a todos que nos assistiram, uma boa noite e até breve. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Obrigado.